Sejam bem-vindos ao Lado Lunar, o programa que dá a conhecer o lado lunar das pessoas que marcam a nossa academia. O meu convidado de hoje é natural de Esposende. A ética, o profissionalismo e a honestidade são valores que regem a sua vida. Gosta de ler, caminhar e olhar o mar. A sua licenciatura é em Português e Línguas Clássicas. Falo-vos de Gonçalo Fernandes. Olá, professor, muito obrigada por estar aqui connosco no Lado Lunar. Porquê esta paixão pelo estudo da língua? Uma paixão muito antiga, é o meu lado científico a falar. Eu sempre fui mais voltado para as ciências exatas e depois enveredei pelo lado das línguas e encontrei, digamos assim, um subterfúgio, digamos assim, juntando o estudo que normalmente é feito das línguas, que é um estudo mais abstrato, mais subjetivo, com o meu lado matemático, que é a exatidão, que é a linguística, que é o estudo das línguas clássicas, etc., e o seu funcionalismo, e, portanto, foi aí que encontrei, digamos assim, a junção das duas áreas científicas, é apenas e só por isso. O ensino surgiu na sua vida por acaso ou era já um plano? Não, sempre foi um objetivo pessoal. Eu costumo dizer que e digo isto há muitos anos, que eu sou um professor por vocação. Não sei se haverá muitos por vocação, mas eu sou um professor por vocação. Sou um investigador, obviamente, tenho que ter em atenção outros aspectos da vida académica, nomeadamente a extensão académica, mas eu sou fundamentalmente um professor. Eu gosto de comunicar, eu gosto de lidar com alunos e com pessoas e é nessa perspectiva. E, portanto, desde muito novo ainda, aluno de secundário, que eu sabia que queria ser professor e professor universitário. O professor dizia-me que lida com alunos. Quais são os grandes desafios de ser professor? É muito complicado, mas a grande resposta ou a grande pergunta que eu faço todos os dias a mim próprio é: eu estou a formar pessoas. E como estou a formar pessoas, é na pessoa que eu devo pensar e não muitas vezes no método, não muitas vezes no conteúdo. Às vezes é menos importante aquilo que eles são capazes de aprender relativamente ao conteúdo A, B, C ou D, desde que eu esteja a formar completamente a pessoa. E isso para mim é muito mais importante do que propriamente muitas derivas que encontramos pela vida. E daí que o aluno, nesse sentido, a pessoa, tem que estar em primeiro lugar. O professor é atualmente diretor do Departamento de Letras, Artes e Comunicação. É um grande desafio. Para mal dos meus pecados, é. Eu candidatei-me há cerca de 3 anos a diretor do departamento, mais como um percurso natural, porque eu era vice-diretor de outros 2 colegas anteriores a mim, e, portanto, conhecia os dossiês e achava que estava preparado para o desafio, mas não é a minha paixão. Tudo bem, peço desculpa, dirigir o departamento, porque lido com funcionários, com professores, com alunos, portanto, faz a cobertura toda, digamos assim, da vida do departamento, mas não é, obviamente, a minha paixão. A minha paixão é ser professor, é ter a minha carreira académica, é todo o outro lado. Ser diretor de departamento é um desafio, foi um desafio, é o todos os dias, porque tenho fundamentalmente que estruturar o futuro, pensar o futuro, planificar o futuro e tenho que resolver, por outro lado, os problemas do dia-a-dia, burocráticos, dar pareceres, informações, pedidos, deslocações, etc. Coisas simples, banais, aparentemente, mas depois também tenho que avaliar funcionários, etc. E é muito complicado. Mais uma vez estou a falar de relações humanas e, obviamente, não é a minha paixão. Essa não é a minha paixão. Estou mortinho para que acabe o mandato, que se tudo correr bem dentro de 1 ano e 3 meses deve estar no fim e, por isso, dou oportunidade a outros de experimentarem esse gosto. O professor fala-nos do seu trabalho como professor, como diretor do departamento. Sobra tempo para a vida pessoal? Tem que sobrar. Não há volta a dar. Por muito pouco tempo que seja, tem sempre que sobrar. Porque ainda falta a parte da investigação, que nós temos que fazer e temos que participar em congressos e temos que publicar cada vez mais em revistas internacionais de referência, até porque está em causa o bom nome da instituição, neste caso a UTAD, porque se nós não estamos nos melhores sítios, nas melhores universidades, nas melhores publicações, nas melhores revistas, não estamos em lado nenhum e o nome da UTAD fica circunscrita à própria UTAD e à própria realidade local. Isso não pode acontecer. Portanto, um dos grandes objetivos também é sair
da universidade, é mostrar ao mundo, e hoje com a globalização é cada vez mais isso, é mostrar ao mundo, digamos assim, o nosso lado, a nossa investigação, o nosso trabalho, etc. E para além disso tudo, ainda tem que sobrar tempo, obviamente, para a família, para os amigos, porque senão não há equilíbrios. Psicologicamente nós vamos abaixo e não somos pessoas. E, portanto, como pessoas tem que haver sempre tempo, por muito ou por menos que haja todas as semanas. Há umas semanas em que é quase impossível, em que há muito pouco tempo, mas há outras em que compensamos e, portanto, nesse sentido, tem que sempre que haver algum tempo. Por essa falta de tempo, a pessoa sente necessidade de os compensar de alguma forma? Não. Felizmente eu tenho conseguido gerir o tempo. E uma das coisas que aprendi enquanto coordenador do departamento foi precisamente isso, gerir o tempo. Eu sou daqueles diretores de departamento que dificilmente um documento fica mais de 2 dias para despachar. Eu não acumulo papéis em cima da secretária. E isso é muito importante porque resolvendo imediatamente os problemas, mais cedo eles saem da secretária e mais cedo deixam de ser problema. E, portanto, resolvendo os problemas, fica tempo para as outras atividades e para as outras planificações. Esse tipo de compensações, não posso agora, vou compensar depois, nunca foi a minha estratégia pessoal e, portanto, nesse sentido, não uso como estratégia. Atualmente nós, alunos, e temos um certo contacto com os professores através das redes sociais. Isso dá-nos, de certa forma, um contacto mais pessoal com vocês, professores. Quem vê o seu perfil do Facebook vê fotografias de imensas viagens, imensos sítios pela Europa e não só. Qual foi a viagem da sua vida? Não sei. Sinceramente não sei. Muitas das fotografias que eu tenho no Facebook acabam por ser quase em trabalho. Em congressos, em participações, etc. Em participações científicas. Uma das cidades da minha vida é, sem dúvida, o Rio de Janeiro. Eu amo 2 grandes cidades, é Paris e Rio de Janeiro. Por razões, obviamente, diferentes. Não sei se há alguma viagem da minha vida que me tenha marcado profundamente, mas uma cidade da minha vida é, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro. Acho que o contraste montanha, mar, lago... é um assombro da natureza, aquela cidade. Tem, obviamente, coisas negativas, tem um contraste de riqueza, pobreza muito forte, muito acentuado, mas em termos de aspectos naturais, é uma cidade que me apaixona todos os dias. Hoje em dia, quando volta à sua terra natal, quando está na sua terra natal, ainda reconhece todos os sítios que naquela altura, no seu tempo de criança, onde brincava, onde estava com os seus amigos, ainda é reconhecível hoje em dia? Eu vou à minha terra natal todos os fins de semana. Portanto, é tudo obviamente reconhecível porque eu não me separei da minha terra natal. Eu ainda tenho, felizmente, a minha mãe viva, a minha casa paterna ainda lá se mantém e nunca fiquei um único fim de semana em Vila Real. E, portanto, nesse sentido, não posso responder a essa questão, a não ser com um estrondoso não, porque, obviamente, tudo é reconhecido porque estou lá todos os fins de semana. Agora, a última pergunta para acabarmos esta breve entrevista. Qual é o seu lado lunar? Essa é uma pergunta muito interessante. E, obviamente, eu sou a pessoa mais imprópria para responder, até porque terei que ser politicamente correto na resposta, mas, se calhar, o meu lado lunar, aquilo que é menos conhecido das pessoas, é o meu lado introspectivo, o meu lado pensativo, o meu lado mais reflexivo, digamos assim. Daí que não seja entendido como antipático, como isso, não, à partida não, mas absorto do mundo, mais, digamos assim, na minha área de investigação, por exemplo, quando estou a estudar, quando estou a ler, quando estou a admirar o mar, que é uma das minhas paixões. Eu tenho essa necessidade de não é só de olhar, é de cheirar, é de sentir o mar, exatamente por essa minha infância em que eu passei junto ao mar, junto... e, portanto, nesse sentido, sou natural de Esposende, como disse, e de vez em quando, não vou todos os fins de semana, seria mentir se dissesse que ia, mas de vez em quando vou ao mar, mesmo de inverno. Não sou um apaixonado por praia, ao contrário do que possam pensar, sou um apaixonado por mar, que é diferente, e tenho essa necessidade. E não estou, obviamente, a rir todos os dias, não seria natural, mas o meu lado lunar possivelmente será esse meu lado mais introspectivo, mais reflexivo da minha vida.
Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Lado Lunar. Para a semana volto com um novo convidado e novas histórias. Conto consigo. Até lá.